gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos trazendo aquela leiturinha de sábado, mesa aberta de amor. Vambora lá, vambora lá. Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso olho grego cor-de-rosa da Turquia. Ou nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa pirâmide de quartzo rosa organito. Tá vendo? Que sucesso! Vambora lá? Eu vou começar com o nosso olho grego. Vou colocar esses baralhinhos ao lado e vambora lá descobrir a mesa aberta de amor. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeiríssima opção, que é o nosso olho grego cor-de-rosa da Turquia, da casa de Maria. Que eu tenha capacidade de discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vambora lá. Ai, gente, peraí. Opa. Faltando uma aqui, tá faltando uma na Cristina. Agora aqui o nosso baralhinho da confirmação, nosso baralhinho do complemento. Eu adoro esse baralho, adoro! Mesa aberta de amor, meus guias de luz. Qual a mensagem que vocês querem passar? Seja lá qual for, eu só peço que vocês mostrem muitos detalhes pra gente, né? E olha, 22, no dia 22. Vocês viram isso? Olha. Ai, carai. Volta. Olha, 22, dia 22. Eita! Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus, já saiu aqui com o Rei de Copas. Ai, que delícia. Meu Deus. Rainha de Copas. Olha isso, a roda da fortuna, 7 de paus, 9 de ouros, carta da lua, carta do mundo, arregaçada. Ô, carta, o que você veio aparecer aqui? Do lado, a gente tem um rei de copas e a gente tem uma rainha de copas. Mas não, a carta do 10 de espadas tem que aparecer no meu jogo. Ô, raiva. 8 de ouros. Capiroto. Quatro de ouros. 8 de espadas, força, 6 de ouros, as de paus, as de copas e os 5 de ouros. Meu Deus. Vamos embora lá. Vamos ver como está o enquadramento. Vamos lá ver como é que tá aqui. Ai, meu Deus. Dá pra melhorar, né, Ana Cristina? Aqui assim, tá bom? Voltou pro mesmo lugar. Bom, vamos lá. Mesa amorosa, mensagem... Gente, saiu aqui um rei de copas e uma rainha de copas. Vamos pegar e vamos falar sobre esses dois aqui, porque a gente tá falando de duas pessoas que são 100% compatíveis. Tem um casal aqui na mesa,
tá? Nós temos um casal amoroso que é 100% compatível, um casal que é o casal mais emocionado que existe no tarô, é este, né? Só que ao lado nós temos aqui um 10 de espadas, 8 de espadas, 4 de ouros. E eu tô tentando entender o porquê que esse casal não tá junto. O porquê. Porque aqui tem uma fase que fecha, né? Quando a gente tem a carta do mundo e a gente tem a carta do 10 de espadas, é aquela hora em que vocês passaram, alguém aqui, um desses dois, eu tô para poder falar, aqui não dá para poder falar exatamente qual que foi, porque a gente tem a carta do 10 de espadas e a gente tem do 8 de espadas, peraí. Então aqui, um do lado do outro, aqui pode ser qualquer um. Algum desses dois aqui passou por algum momento extremamente delicado. A carta aqui fala de um capítulo que foi extremamente doloroso para poder ser fechado na vida de um dos dois. E aqui existe um problema muito sério. Gente, aqui é uma coisa tão louca. Vamos começar. A gente tem um 8 de espadas e a carta do 4 de ouros. A gente tá falando de uma pessoa e eu vou pegar e vou assim... tem horas que eu sei que a gente tem que pegar e ser fofinho e tudo mais e tal. Mas aqui eu tô conversando com pessoas que talvez estejam completamente agarradas, né? Em um relacionamento do passado, esperando que o ex volta. E vocês estão na contramão do sucesso. Vocês estão na contramão do sucesso. Quem está passando por essa situação, não vai acontecer. Aqui tem um novo amor para poder acontecer que vocês não estão deixando entrar. E é aquela coisa que a espiritualidade uma vez falou comigo. Quanto mais você se agarra em algo que não te pertence, mais você adia o seu próprio propósito. Mais você adia o seu próprio destino. Tudo aquilo que tá para poder chegar para você, tudo aquilo que é seu, né? Tudo aquilo que você veio para poder viver, carta aqui, ó, da roda da fortuna. Tudo aquilo que você veio para poder viver nesse mundo não vai ser dado a você, porque você não tá pegando. Você não tá deixando, né? Porque é aquela coisa, eles estão ali parados com um caminhão inteiro de roupa nova e eu tô ali agarrada sabe, aquelas roupas que estão dentro do guarda-roupa que já não me servem mais. Não são coisas do tipo vintage. Eu quero que vocês entendam isso. Não é aquela coisa que é vintage, que vai ficar lindo e maravilhoso de sair um dia, usar um dia. Eu tô falando de coisas, né, que não servem mais e que talvez nunca mais vão servir na vida. Só que a gente se agarra. E aí a espiritualidade, ela foi tão assim, a espiritualidade não teve assim, é do tipo, é isso mesmo que você quer? Fica aí, porque o passado não vai voltar. O passado não vai voltar. Aqui não vai, né? A gente tem aqui a carta de uma pessoa que está extremamente apegada, a carta do capiroto. Uma pessoa tóxica, uma pessoa que podia ter, e é tão engraçado, porque as características, né, quando a gente tem a carta do diabo, é uma pessoa extremamente sedutora, é uma pessoa que na maioria, 99,99999%, a pessoa é extremamente boa na cama, tem a melhor pegada que vocês vão pegar e sentir na vida, né? Na cabeça de vocês, porque lembrando que aqui a gente tem um 8 de espadas, tem pessoas que estão se sentindo presas a uma situação, mas é tudo ilusório. Quando a gente tem a carta do 8 de espadas, é aquela situação que a gente acha que não consegue sair, até mesmo a carta do capiroto, é aquela situação em que a gente tá ali, ó, preso emocionalmente,
mas a gente está vivendo uma realidade que não condiz nada. É uma coisa paralela, é uma vida paralela que não condiz com a nossa verdadeira essência, que não condiz com quem somos, com o que o nosso propósito, com aquilo que a gente deve trilhar e caminhar nessa vida. Só que aqui eu tô falando de uma pessoa que tem um encontro para acontecer. Olha aqui, gente, tem um amor recíproco, mas não, insiste em ficar lá. Como que a gente sabe do insistir? O 4 de ouros, ao lado do 5 de ouros, 8 de espadas e a carta do capiroto. Aqui tem alguém que tem que trabalhar numa dependência emocional. Vou contar para vocês o que tem que fazer, né? É aquela coisa do, eu sei que às vezes, né, igual, eu uma vez, gente, para poder trabalhar minha dependência emocional, eu tive que ir numa psicóloga, nem sei se é psicóloga ou psiquiatra, mulher que faz regressão, tá? Porque eu não suportava mais sentir saudade de uma pessoa que não queria ficar comigo, claramente que não queria ficar comigo. Claramente, declaradamente, verbalmente. Vocês estão falando? Então imagina. E eu sofrendo por causa daquela pessoa. Corri atrás? Claro que não, né? Porque eu sou capricorniana, então não vou correr atrás. Mas sofrendo. Como que eu vou sofrer por causa de uma carniça, uma mochiba dessa? Aí, aquela BOXTA volta, pede pra voltar, eu volto com a carniça. Aí fez pior. Que aí eu fui aprender, né? Que as pessoas, quando elas pegam e podem com a gente, e a gente pega e deixa entrar na nossa vida de novo, elas voltam e fazem pior. Quando a gente tá na contramão do sucesso, não é aquela coisinha que a gente vai encontrar um ápice, não, é contramão mesmo. A gente só vai dar de frente com o caminhão, sabe, com as carretas, com o ônibus, com tudo. Vai sair vivo do negócio? Provavelmente, né, completamente arregaçado. E aí eu peguei e fui nessa mulher, porque eu falei, que porra é essa? Aí ela falou comigo, você é gêmea com homem, né? As pessoas que são gêmeas, elas têm que acabar com uma dependência emocional desde o útero da mãe. Porque você realmente acredita por algum motivo que você precisa de um outro ser vivo para sobreviver. No meu caso, ainda foi pior. Porque meu gêmeo é homem e eu sou a gêmea fraca. Então eu literalmente dependi dele para poder sobreviver, né? Porque eu pegava ali as vitaminazinhas que estavam indo ali para ele, pegava aquilo ali, ó. Eu tenho problema de adrenalina, o meu corpo, ele produz 3 vezes mais adrenalina que um corpo normal. Todo dia de manhã eu levanto, eu tenho que tomar remédio. Porque senão eu não durmo, eu não paro, fica parecendo assim que eu tô assim, pirada no guere-guere. Mas é por causa disso. O meu corpo ali, ó, aí a mulher pegou e falou, você achava desde pequena, né, de que você dependia de um ser vivo, de um homem, principalmente para poder sobreviver. Só caía em homem, que não... Até porque é difícil, né, gente? Porque a gente pega e tinha aquela dependência emocional, se agarrava demais, ninguém dá conta. Quem é que dá conta? Não tô falando que eu sou alecrim dourado, não. Então eu fui lá resolver isso. Tem gente que às vezes pega e faz uma regressão, não adianta. Essa mulher, ela resolveu o meu caso, ela chama Janine, é uma psicóloga aqui de Belo Horizonte, a mulher é foda. Uma sessão, a mulher foi lá e pá! Com a regressão dela. Só que tem gente que não. Eu pego e falo, eu já esqueci uma vez de uma pessoa, do tipo, indo bloqueando, e simplesmente fingindo que aquela pessoa assim não existia. Então, na hora que eu começava a pensar, é uma disciplina mental.
Você começa a pensar na pessoa, você tem que mudar seu pensamento. Só que a gente tem que ter uma disciplina mental muito forte para poder fazer isso. A gente tem que ter uma coisa assim, foi quando eu comecei a estudar estoicismo e tudo mais. Porque o estoicismo, ele vai ensinar pra gente justamente isso, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar na vida. Você vai gastar sua energia com isso? Nossos pensamentos, que é isso? O nosso cérebro é o nosso motor. A gente depende dele para poder sobreviver. Ele que comanda o nosso corpo inteiro. Nosso corpo é uma máquina comandada pelo cérebro. Se a gente não tá ali, ó, colocando o óleo certo, se a gente não tá conseguindo dominar ali o cérebro, ó, esquece. Esquece. Então a gente precisa muito disso. Aqui, ó, tem uma pessoa para poder entrar na vida de vocês, só que tem que trabalhar nessa dependência emocional, nessa carniça, né? Tem que trabalhar nessa coisa. Olha aqui, gente. Meu Deus. 9 de ouros. Eu vou contar para vocês essa combinação, o que é, tá? Carta da lua, carta do 8 de ouros e a carta do capiroto. Isso aqui são pessoas que fazem amarração. Porque a gente tem a carta do 4 de ouros bem depois. Isso aqui é amarração, isso aqui é gente que pega e faz aqueles negócios, sabe, não mexe com isso não, não mexe com isso não. Se vocês acham, por exemplo, que vocês estão presos a alguma energia dessa, vai fazer algum divórcio energético, vai fazer alguma coisa com alguém que vocês confiam, tá, gente? Com alguém que vocês confiam. Vai fazer alguma coisa desse tipo. Porque aqui precisa de acabar com isso. A gente tem aqui a porra do 10 de espadas com 8 de espadas, gente. Pessoas deprimidas, pessoas que estão mal por causa de uma carniça. A carniça não vai voltar. Aqui não tem volta, aqui não tem retorno. Aqui tem uma pessoa nova, aqui tem uma cura emocional que acontece e a chegada de uma pessoa nova. Age paus e age copas. Um amor que é extremamente recíproco. Aqui a gente já tem os 6 de ouros. É o toma lá, dá cá. Eu te dou amor, você me dá amor. Não é aquela coisa de você amando sozinha. Ou sozinho. Que a carta da rainha de copas fala muito sobre isso, né? A gente ama demais. E a gente às vezes se dá demais. E a gente às vezes acha que o nosso amor é suficiente. A pessoa não quer saber disso. Tem que tomar muito cuidado com a carta do capiroto quando tá no meio. É uma pessoa que ela está envolvida com uma pessoa extremamente tóxica. Vai melhorar? Não vai. É o capiroto. É o capiroto. Aqui só tem carta, olha aqui, tem que trabalhar no quê? Primeira coisa aqui, 7 de paus, né? Colocar limite. Trabalhar na autoestima. Aquela coisa do, olha, vamos pegar e fazer alguma coisa sobre isso. A carta do mundo, fechar um ciclo. Um ciclo que está apegado de algum tempo. Do quê? De carência. Carta aqui, gente. Olha aqui. Carência. 5 de ouros. É por isso que ela é a carta da saudade. Por isso que ela é a carta da falta. É a pessoa que está carente de alguma coisa. Seja dinheiro, seja uma carência física, né? Na saúde. Aqui ó, aparece. No emocional. A pessoa que tá ali, né, passando pelas coisas que estão passando aqui, a mental, carência espiritual, pode ser. Então aqui tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Tem um ciclo aqui, ó, que precisa fechar o 8 de espadas. Aqui, quando a gente tem o 4 de ouros e o 8 de espadas, é a pessoa que às vezes ela continua em um relacionamento com o capiroto, né? Com uma pessoa extremamente tóxica, mas, gente, eu tô falando de toxicidade no último grau, tá? Mas a pessoa não sai, por quê? 4 de ouros, família, dinheiro, né? Pode ter filhos, a pessoa pode falar, mas ele é tão bom com meu pai, com minha mãe. Só que aqui, ó, carta do mundo, já deu, já deu. Aqui é procurar a sanidade física, emocional, mental, espiritual. A carta dos 5 de ouros, ela em alguns baralhos, né, quando a gente vai olhar assim, o Rider-Waite, por exemplo, né,
A gente olha ali, ó, a gente tem a carta da igreja, tem um vitral de igreja falando, né? Que pega e fala da fé também. Às vezes a ajuda tá do nosso lado, mas a gente não vai, a gente não olha. Aqui não tô falando de pessoas que estão assim passando por alguma coisa, algum orgulho não, tá? Porque a carta do orgulho é o 10 de paus e tem aqui o 4 de ouros. Aqui pode ter algumas pessoas orgulhosas, né, que não querem pedir ajuda. Mas aqui não tem jeito, gente. Aqui é do tipo assim, aqui mostra um relacionamento que a pessoa, quando sai a carta da força, é do tipo assim, a carta da força e os 6 de ouros. Não, por favor, não deixa de pedir, né, ajuda. Olha a carta que caiu, carta do julgamento, gente. Carta do julgamento com a carta do capiroto e a carta da lua. São as pessoas que vivem aqueles relacionamentos que são kármicos, ruins. Kármicos ruins. Aqueles que a pessoa está vivendo, talvez, o resquício de algum relacionamento horroroso. Ou veio nessa vida para poder viver, né? Algo com alguma pessoa para poder algum resgate, né, de uma outra vida. Só que às vezes as pessoas, elas chegam aqui e elas não dão conta. Eu quero que vocês entendam isso. Não é todo mundo que dá conta da missão. Tem muita gente que falha. Tem muita gente que falha. Chega aqui e entra aí, o mundo mundano, ele é muito cheio das tentações. A gente tem que vivê-las. Tem, para poder evoluir aqui, ó, sair melhor daqui, ó, a gente acaba convivendo com elas, né? Ela tá aí a qualquer lugar, a materialidade é uma tentação muito louca. Só que aqui, ó, é aquela coisa, às vezes a pessoa vem, vocês acham que todo mundo... Gente, eu vou dar um exemplo aqui muito, muito sério, né? A pessoa chega, vamos supor, ela tá lá na fila da encarnação, né? Da reencarnação, né? E aí vocês acham que se ela chegar lá no céu, eu não tô falando do povo que tá subindo lá do inferno não, tá? A pessoa pega e chega aqui, aí ela tá lá e fala assim, eu vou descer lá e vou fazer o terror, eu vou sair matando todo mundo. O povo vai falar, ô filho, não tá na hora de você descer ainda não, vai lá estudar mais um pouco, né? Vamos lá estudar mais um pouco, vamos pegar, aprender, vamos pegar, né? E aí acontece isso. Agora, se você pega, por exemplo, vamos supor, né? Uma pessoa que está subindo lá do inferno é diferente, mas a gente sabe literalmente. Aí, às vezes, as pessoas chegam aqui, ó, e vocês podem ver o tanto de gente que... Vocês olham na cara da pessoa, vocês sabem que a pessoa não é uma pessoa má. Olha o tanto de gente que lida aí com problema com álcool. A pessoa, ela sóbria, é a melhor pessoa que você já conheceu na face da terra. Aí ela foi lá, começou a beber, ela vira pior. Ela vai do melhor pro pior. Aí ela pega, bebe todas, acaba fazendo alguma coisa, algum mal e tal, não sei o que. Na hora que você escuta, você fala assim, não é possível. Não foi fulano de tal. Eu não acredito nisso. Essa pessoa, ela desceu. Você acha que ela veio lá do inferno? Ela não veio do inferno. Ela não veio lá de baixo, não, gente. Ela não veio do subsolo, não. Ela veio lá de cima, só que ela não deu conta da missão dela. Ela não dá conta. Vocês estão entendendo? Isso pode acontecer? Pode. Então, às vezes, vocês chegaram aqui, aí vocês encontram alguém falando assim, não, mas você tem que viver porque é kármico, é porra nenhuma. Ninguém veio aqui para sofrer, a gente veio para ser feliz, porque a gente veio para cá para poder aumentar a nossa vibração. A nossa vibração, ela aumenta através do amor. Se você está sentindo ódio, se você está sentindo desprezo, se você está sentindo, não tem como. Só que a gente não pode confundir amor com piedade. Isso é uma coisa muito ilusória. Eu nem sei como é que essa carta caiu aqui do meio, olha que doideira. Vocês estão entendendo? É muito ilusório. A gente tem que saber o que é o que nessa vida. E não se deixar. Uma pessoa, às vezes, que pega e fala assim, ai, ela tem tanto amor no coração, por quê? Porque ela tem dó de todo mundo? Gente, piedade,
compaixão é diferente de amor, tá? Compaixão é completamente diferente. Compaixão ali é muito tênue entre a compaixão e a pena. A gente tem que tomar muito cuidado. E tem gente que às vezes fica aí com uma pessoa, eu já tive relacionamento. Que eu tentei de tudo que vocês imaginarem na face da terra. A pessoa mudou? Não. Tá até hoje se drogando, tá até hoje bebendo. E imagina eu, com a minha mediunidade, com tudo, convivendo com uma pessoa que era ali a encarnação. Vocês estão entendendo? Capiroto. Cuspia na minha cara. Ele cuspia na minha cara quando ele estava bêbado. Imagina, uma pessoa que cospe na sua cara. Você tem noção do que é isso, gente? Não. É um trem muito doido. Só que a gente tem que pegar, olha. Nossa Senhora, a carta do mestre. Aquela coisa que eu tô falando, a gente tem que... Eu sei que não é fácil. Da maneira que eu tô falando aqui, parece que é fácil. Não é. Eu já passei por isso, pelo amor de Deus. 3, olha, tem gente aqui que vai ter que mudar para outro lugar, hein? 3 de ouros com a carta do Rei de Espadas. Olha aqui, o controle. Tem gente que tem que tomar total controle da vida. Pegar o controle, né? Tomar aquele controle para a própria vida. Nossa, vidas passadas. Puta, a espiritualidade é muito fodástica. Olha aqui o que eu tô falando. Olha aqui, ó. Não é porque é um relacionamento kármico, né? Que é o kármico que eu falo não é no sentido de ser ruim, não, tá? O kármico que eu uso é no sentido de que você veio para viver essa experiência aqui, sendo boa ou não. Tem um karma ali que você vai ter que passar por ele, né? Eu não vou naquela coisa do pagar, é um karma a ser pago. Não. Não é porque você vai aceitar. Olha, eu larguei o kardecismo por causa disso na minha vida. Eu tava com 14, 15 anos. E tinha um grupo de estudos que ia lá em casa. Era lá em casa, sabe? Papai era do grupo kardecista, mamãe também era do kardecismo. E aí, eu lembro um dia, nesse grupo, tinha uma mulher que ela apanhava do marido. E teve um povo lá do grupo que pegou e falou que ela não podia separar, porque era karma, então ela tinha que viver isso. Menino, mas eu virei no giraia. Aquilo pra mim foi inaceitável. Inaceitável. Tá doido? Ficar apanhando de pessoa aí? Porque karma? De onde? De onde? Larga essa carniça. Às vezes foi isso que você veio realmente aprender aqui nessa vida. Entendeu? Esse negócio de pegar e falar que tem que aceitar umas coisas dessa, na minha opinião, inadmissível. Aqui é tomar controle da vida. E olha, agarra na espiritualidade, agarra em Deus, agarra. Porque, olha, eu juro por Deus, vem uma força de dentro da gente, olha a carta da força aqui, ó. Vem uma força tão foda de dentro da gente que é impressionante. É impressionante. 6 de ouros, as de paus, as de copas, amor recíproco. Olha aqui, gente. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Porque aqui a gente está falando de um rei de copas e uma rainha de copas. São duas pessoas que são extremamente ligadas à espiritualidade, à cura. São duas pessoas que são emocionadas. Eu não tô falando que a gente tem que se tornar completamente frio, não, tá? Não é isso. Eu não me tornei uma pessoa fria depois que eu curei a minha dependência emocional. Não foi isso. Eu curei a maneira como eu enxergava relacionamento e a minha própria vida. Eu percebi que eu não preciso de ninguém para poder
Só que eu sempre achava do tipo assim, eu sempre fui muito independente, sempre fui mochileira, sempre fui de viajar sozinha. E eu achava que isso era do tipo assim, eu jamais vou cair numa coisa desse tipo. Mas não, gente, não tem isso. A gente cai. Infelizmente a gente cai. Porque na hora que entra o emocional, ter alguém ali do nosso lado é muito assim, é um trem que, e é tão louco, porque essa mulher, na hora que ela foi me explicando tudo isso, tudo fazia tanto sentido, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. É uma coisa tão simples, por que ninguém já faz isso, né? Principalmente com gêmeos, né? Desde de criança. Faz uma regressãozinha ali, só para falar para a pessoa, olha, e ela me mandava repetir tanta coisa, ela me mandava repetir tanta, mas tanta coisa, e se você me perguntar hoje em dia, o que ela mandava você falar? Eu não sei, mas eu lembro, porque foi uma regressão meio que consciente, eu meio que sabia as coisas que estavam acontecendo. É muito difícil entrar na minha mente, porque eu medito desde muito cedo, então eu tenho um controle mental muito grande. E foi justamente por isso que eu não estava entendendo por que eu estava sofrendo tanto por causa daquela carniça. Os outros, eu entrei em relacionamentos completamente errados, mas na hora que eu peguei e falei, não quero mais, pronto, não queria mais, pronto, foi uma chave que virou na minha cabeça. Bem assim, sabe? Mas esse eu não conseguia virar a chave, eu não conseguia. Fui olhar, né, no tarô, fui olhar, tinha isso aqui, ó. Tinha isso aqui, ó, ligação de vidas passadas. Uma pessoa que eu vivi as últimas 3 vidas com ela. Uma pessoa, pra vocês terem uma ideia, que me humilhou em todas as vidas. Ela não me escolheu em todas as vidas. E mais uma vez eu tava aqui sofrendo. Pra que eu disse de novo pra poder ficar com essa carniça? Pra poder falar, não, Ana Cristina, chega uma hora que, ó, né? Só que a gente desce pra cá e eu desci como gêmea, olha aí que merda. Mas enfim. Tem alguém na sua vida? Tem, mas entre você, né, e essa nova pessoa, tem uma dependência emocional horrorosa, que precisa de ser tratada. Porque tem 2 pessoas que vocês podem ter, inclusive, uma história de vida muito similar, tá? O rei de copas e a rainha de copas, por eles serem essas pessoas que vêm com essa coisa da cura, vêm com essa coisa de cuidar, tem uma tendência muito forte a pegar a gente estragada. Infelizmente. Então vamos curar isso. Porque entre você e essa pessoa tem uma dependência emocional que precisa de ser curada. Tem uma pessoa que precisa de ser bloqueada da sua vida, da sua mente, do seu telefone, de tudo. Se a gente volta para quem fez mal, se a gente deseja quem nos fez mal, né? Porque o amor é amor, gente. Amor é o trem da mais alta vibração. Se uma pessoa fala que te ama e não quer ficar com você, ela não te ama. Para com isso, vamos parar de romantizar essa merda. Tô falando a gente, porque eu já romantizei, tá? Uma crueldade que fizeram esse negócio de ficar falando de chama gêmea. Crueldade. Porque romantizaram um tanto de relacionamento abusivo. Vontade que eu tenho de dar na cara desse povo. Ai, igual a mulher que pegou, foi lá e queimou o sutiã. Meu Deus do céu, por que ela fez isso? Hoje em dia o povo me detonando porque eu gosto de ser casada. Vamos lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é a nossa pirâmide de quartzo rosa. Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem, que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Meus guias de luz, por obséquio, mostra aqui pra gente
Detalhes. Nós estamos numa... Tava tentando pular aqui os 5 de ouros, hein? Nós estamos querendo saber da mesa aberta. É uma mesa aberta de amor, meus guias de luz. Mas só que presta atenção, é a mesa aberta. Então vocês podem falar o que for. A única coisa que eu peço aqui é para, por favor, mostra aqui pra gente detalhes. Ai, que lindo! Já abriu com louco. Carta da fé, da transformação. 4 de paus, que maravilhoso. Meu Deus do céu. 3 de espadas, rei de copas. Por emocional. 4 de ouros. Enforcado. O sol. 5 de ouros. 6 de espadas. A carta arregaçada. 9 de espadas. Pagem, lua. Pagem de paus, lua. 7 de copas, eremita. 9 de espadas. 10 de espadas e 9 de paus, caralho. Gente. Isso aqui é... Que coisa mais arregaçada, velho. Vamos olhar aqui. Ai, acho que precisa... Ai, Ana Cristina. Ai, deu. Mesa aberta. Gente, nós temos aqui a carta do louco e a gente tem um 4 de paus. Eu tô falando aqui com pessoas que... Sabe aquela coisa de... A primeira leitura foi muito de alguém que passa... Está passando por uma... situação de dependência emocional com uma pessoa extremamente tóxica na vida. Eu tô falando da toxicidade no último grau, né? E aqui eu já tô falando de uma pessoa que ela já está aprendendo a se defender. Então, eu convido a vocês a assistirem, vocês que escolheram só aqui, né? A assistir a primeira leitura também. Porque a primeira leitura fala muito sobre isso, né? Fala sobre a gente olhando uma relação e a gente falando para ela, isso aqui não é o que eu quero para mim. Eu me valorizo mais que isso. A gente percebendo que a gente está na contramão do sucesso total e a gente fala, eu não quero isso. A carta do louco e o 4 de paus, a única coisa que aqui a espiritualidade vem falando que tem que tomar muito cuidado é porque quando a gente fecha um ciclo muito ruim de traumas, desse tipo de coisa, eles têm que ficar para trás. A gente não pode ficar carregando esse tipo de coisa na nossa bagagem. Por que a gente não pode carregar? Por causa disso, gente. Porque aqui, tem aqui, um 9 de paus. Tem uma pessoa que tá assim, às vezes está sozinha já há algum tempo e fala, meu Deus do céu, eu já tô sozinha há tanto tempo, como que não chegou uma pessoa nova? O que é isso? Por que aqui ainda existe algo que talvez não seja nem verbalizado, a carta do eremita. Aqui tem que escolher, chegar e falar assim, todo o meu sofrimento, todo o meu trauma emocional, ele fica para trás, completamente. Deixa eu beber água aqui, que a goela tá seca, pera. Então aqui é do tipo assim, acredite no relacionamento de novo. A carta do louco, a maior mensagem dela não é essa coisa do se joga, faz o que for, né? Entra, faz loucura, seja inconsequente, de maneira alguma. A maior mensagem dessa carta é: tenha fé e esperança. Tenha fé e esperança. Fé e esperança em quem? Desculpa, gente.
A gente tem aqui um 4 de paus. 4 de paus, ele representa os relacionamentos, para vocês terem uma ideia. Nos arcanos menores, ele representa o casamento. Aquele casamento em que as pessoas, elas se juntam, elas vão morar embaixo do mesmo teto. O Papa, aquela pessoa que pega uma bênção espiritual de alguma forma. Então, é uma coisa aqui, ó, tenha fé, isso existe. Mas qual que é o problema que está acontecendo? A gente tem um 3 de espadas, a carta do 6 de espadas e um 10 de espadas. Tem que se curar. Porque tem uma ferida que ela ainda está aberta. Pode ter acontecido há 10, 15 anos atrás, ainda está ali. Aqui é uma maneira diferente de enxergar o que aconteceu no passado. 4 de ouros e a carta aqui do enforcado. A gente tem a carta do sol e a carta do 5 de ouros. Olha que coisa mais maravilhosa. Quem escolheu essa opção tem uma clareza muito grande daquilo que machucou. Tem uma clareza muito maravilhosa de tudo que aconteceu. Sobe aqui, menininha. Eu não quero você passando... Ô, Steve, pelo amor de Deus, olha o tamanho dela. Você é um dos maiores aqui. Essa menininha, ela pesa 700 gramas. Você tá louco? Você pesa quanto? 5 quilos? Fica aqui, menininha. Então, aqui, ó, é aquela coisa, tem uma ferida aberta, tem algum trauma. Quando a gente tem ali o 5 de ouros, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O 5 de ouros, às vezes, ele fala daquela hora, não é só o 5 de espadas, tá? O 5 de espadas e o 5 de ouros. Eles falam daquele momento em que, às vezes, a gente compara muito, né, com o passado. A gente compara muito, porque a gente pode comparar com o futuro? Pode, na nossa imaginação. Aquele futuro que a gente espera, aquele futuro. Mas aqui é com trauma, né? E aí, quando a gente tem isso aqui, ó, é aquela coisa que tudo passa a ser uma bandeira vermelha. E a vida não é assim, né? Aí, por exemplo, vai pegar e vai generalizar completamente, por exemplo, uma pessoa. Não, porque eu fiquei, vamos supor, né? Eu fiquei com um sueco, então não deu certo, então todo sueco vai dar o problema. Tá doido? Não é assim não. Não é assim não. Eu conheço suecos maravilhosos. Tenho amigas casadas com suecos. Não é porque eu fiquei com um que não foi bom, que não deu certo e tal, mas que todo mundo não presta. Isso aí, sabe, é isso aqui mais ou menos o que a espiritualidade está falando. Porque aqui tem que a gente tem 2 9 de espadas. Então aqui tem que ter aquela coisa de trabalhar também a autoestima. Que engraçado. Quando a gente passa por um relacionamento tão horroroso, né, igual... quando é o 10 de espadas é horroroso, é um término horroroso, né? Aquela coisa do meu Deus do céu. Aqui a gente tem 2 9 de espadas e mais o 10 de espadas, mais o 3 de espadas. Então eu tô conversando com pessoas que do tipo assim, conhece, se alguém perguntar, você conhece o fundo do poço? Que é isso? Vocês conhecem quem construiu aquela porra, né? Vocês conhecem quem habita lá, vocês conhecem tudo ali, ó, tudo, detalhadamente. Isso não quer dizer que você vai ficar lá para sempre. E não quer dizer que todo mundo vai te colocar lá, né? Aqui a gente tem Pajem e a carta da lua. Existe uma necessidade de você bater de frente com os seus próprios medos. A carta da lua, ela fala dos nossos medos inconscientes. O Pajem de paus é do tipo assim, escreve uma carta para o seu inconsciente. Escreve, né? Porque aqui tem a carta do sol. Você sabe das coisas. Por que isso ainda tá te dando gatilho? Por que isso ainda é uma bandeira vermelha? Por que isso tá te dando medo? Tem mais alguma coisa ali, ó, embaixo dos panos. Por que você tá com medo de relacionamento? Por que você tá com medo de encontrar alguém? Por que quando alguém traz para você
aquela coisa, na hora que começa a ficar sério, você sai. Porque aqui é muito doido, é aquela pessoa que fala, meu Deus, eu quero um relacionamento, né? E de repente, na hora que chega uma pessoa, fala, não, essa aí não pode. Isso aí não pode. Na hora que começa de contar um pouco mais da vida, começar a contar um pouco mais, sabe, sobre tudo, aí o que acontece? A pessoa vai lá e se esquiva, ela sai fora. E não pode. Aqui existe uma baixa autoestima, tá? Muito baixa. 2 9 de espadas é aquela que pode ter vivido um relacionamento onde a pessoa hoje em dia tá se achando completamente horrorosa. O cabelo tá com defeito, sobrancelha tá com defeito, unha tá com defeito, corpo tá com defeito, tá tudo com defeito. A pessoa não tá conseguindo enxergar ali. Mas só que aqui a gente tem a carta aqui do enforcado. Tá na hora de mudar essa ideia, tá na hora de mudar da maneira como tá enxergando tudo. Tá na hora de bater de frente com esses medos. A gente tem a carta do eremita. A carta do eremita. Então é assim, os traumas estão aí? Tem. Os traumas estão aí, eles estão aí. Carregá-los? Jamais. Jamais. Não tô falando para esquecê-los. Estou falando para não carregá-los. É completamente diferente. Claro que a gente sabe. Pronto. Não vou ficar com uma pessoa que ela grita comigo. Pronto, acabou. Independente de onde a pessoa seja. É qualquer pessoa que grite com você. Não vou ficar com uma pessoa que me encostou a mão. Pelo amor de Deus, isso aí eu não vou nem discutir. Claro que não. Que a espiritualidade fala, 9 de paus, vamos começar a colocar aqui barreira, vamos colocar limite, mas também vamos colocar limite no nosso sofrimento. O sofrimento, às vezes, ele se torna uma zona de conforto muito horrorosa. Muito horrorosa. A zona de conforto é tudo aquilo que é conhecido pra gente. E, infelizmente, como o ser humano tem a capacidade de adaptação muito grande, ele acaba se adaptando ao ruim também. E é a hora que a gente tem que pegar e falar, não é essa vida que eu quero pra mim, a carta do eremita tá aqui. E a carta do eremita tá como mensagem subliminar. Carta do eremita, a gente tem que entrar numa crise existencial muito grande, profunda, espiritual. Pra que eu vim aqui na Terra? Eu vim para evoluir. Eu tô evoluindo ou eu tô regredindo? Se a gente tá voltando lá para trás, se a gente tá preso no passado, se a gente tá tudo, a gente tá voltando para trás, pro passado. Então a gente tá regredindo. Então aqui, ó, se a gente for olhar a carta do eremita, o que nós vamos fazer? Nós vamos desperdiçar uma encarnação? Tá louco? Tá louca? Vamos não. Se tem uma coisa que a gente não vai fazer é desperdiçar a encarnação. Porque daqui a gente quer ir até para outro planeta, a gente quer ir para outra dimensão. Então não vamos fazer de tudo para não ter que voltar aqui. 8 de ouros. Algo precisa ser trabalhado aqui. A carta da imperatriz. Puta merda! A espiritualidade é muito fodástica. A carta da imperatriz é aquilo que tá vindo pra gente, não é? São as coisas que a gente precisa de regar para que elas aconteçam? Então a carta da imperatriz é o futuro. Então a gente precisa de trabalhar o quê? Abandonar essa porra desse trauma, deixar ele pra trás e pensar no futuro. O que tá no nosso futuro? A gente tem aqui, ó, a carta do imperador. Estabilidade, para começar. E as vidas passadas. Então vamos trabalhar nesses traumas. Olha aqui, ó, carta da lua 2 vezes. Vamos trabalhar. Vamos tentar descobrir o que tá causando essa porra desse gatilho. O trem ficou lá atrás, deixa pra trás. Deixa lá atrás. Você tem um relacionamento para poder viver de uma imperatriz com um imperador, pelo amor de Deus.
Só que para isso, além de ter, aqui tem, é do tipo assim, você acha que todo mundo vai te ferir? Não vai. É muito simples. Às vezes, as pessoas, elas generalizam muito, né? Todo mundo. Porque todo mundo é assim, todo mundo é daquilo, todo mundo. Aí, elas estão se colocando também ali. E uma vez, eu lembro conversando com uma pessoa, porque todo mundo, toda mulher, toda tal, não sei o que. Eu falei, você é assim? Não. Eu falei, então não é todo mundo. Pronto, acabou, encerrou o assunto. Né? Se é uma pessoa que quer mal a outra, que vai fazer mal a outra, olha aqui, 6 de espadas de novo. A mudança do pensamento, né? É se afastar daquilo que te faz mal. É muito doido isso. É uma coisa tão louca, né? É o que eu tô falando. A gente tem que tomar cuidado, porque a nossa zona de conforto, como chama a zona de conforto, todo mundo pensa que é o paraíso. E não é. A nossa zona de conforto, às vezes, é o ruim, por causa da capacidade maravilhosa do ser humano de adaptação. É uma qualidade, mas também uma coisa que pode, né, ser aquela qualidade que se a gente não usa, se a gente não tiver uma racionalidade ali, a gente acaba usando aquilo pro ruim, né? Eu falei né de novo? Vocês querem escutar mais uma vez o né? Aí, Ana Cristina, cartinhas que foram usadas hoje, para que vocês tirem aí um print, screenshot. O preço que vocês pagam na cartinhas de vocês não vai interferir jamais na interpretação. O que vai interferir na sua interpretação é a sua conexão com seus guias espirituais, mas, né, a Shirley foi dar um pulo ali, mas essa conexão com seus baralhos, você tá entendendo? Então, sempre passa, eu amo esse incenso aqui, é um dos que eu mais gosto, aquele que eu já mostrei pra vocês, mas esse aqui, ó, gente, dedo de Deus, é uma das melhores coisas que tem pra poder, e o sage, né, sávia branca, pra mim são os melhores pra poder defumar os baralhos. E manter, né, gente, aquilo, né, a nossa espiritualidade, a nossa conexão com a nossa espiritualidade, tá certo? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que a leitura ajude vocês demais da conta, tá? Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura e até lá vocês já sabem, gente, um beijo enorme, fiquem com Deus, juízo, tchau!